Dinheiro na escola rende material didático. Já faz alguns anos que nós, brasileiros, convivemos com essa coisa perversa que é a inflação. Olha só a manchete do jornal. Quando ela passa dos 20%, é um indício de que os preços estão subindo todo dia e que sobra cada vez mais mês no final do salário. É claro que as pessoas sentem na pele os efeitos da inflação e, nesse sentido, todo mundo sabe o que é a inflação. Mas eu noto também que não há uma compreensão muito clara a respeito desse fenômeno. Eu digo isso pelo seguinte: já observei várias vezes algumas pessoas felizes, contentes, porque a caderneta de poupança tinha rendido 30%, 35% ao mês. Elas estavam contentes achando que tinham ganho muito dinheiro com esse rendimento, quando na verdade esse ganho é puramente ilusório. A maior parte dele a inflação já comeu. Portanto, as pessoas não têm uma ideia clara a respeito desse fenômeno. E a gente quer, no programa de hoje, discuti-lo um bocadinho. Entender, por exemplo, o que é que significa uma inflação de 20% ao mês. Mas, para entender isso, é preciso entender o que significam estes 20%. As porcentagens são usadas para refletir as inflações, mas também são usadas em muitas outras situações diferentes. E a gente vai começar calculando porcentagens redondinhas, como essa, 20%, 30%, 40%. E para começar, eu lhe faço a seguinte pergunta. Suponha que o preço da gasolina é 5.400 cruzeiros o litro. Aí ela tem um aumento de 20%. Quanto ela vai passar a custar? Eu vou repetir. O litro de gasolina está custando 5.400 cruzeiros e sofreu um aumento de 20%. Eu quero saber quanto é que ela vai passar a custar. Nós vamos responder a pergunta calculando mentalmente. Pense assim: 5.400 é o preço total, é 100%, é tudo. 10% é a 10ª parte de 100%. Então eu calculo a 10ª parte de 5.400. Que é 540. 20% é o dobro de 10%. Então agora a gente calcula o dobro de 540, que é 1.080. Esse é o tanto que a gasolina vai subir de preço. Meio complicado? Botando no papel fica mais claro. Olha só. 100% é tudo. Corresponde aos 5.400, a quanto está custando a gasolina. Eu comecei calculando 10% daquele valor. 10% é 100% dividido por 10, é a 10ª parte de 100%. Por isso, dividimos também os 5.400 por 10, chegando no 540. Olha só, se 100% corresponde aos 5.400, 10% corresponde a 540. Agora, 20% é o dobro de 10%. Fizemos, então, aqui uma multiplicação por 2. Lá também a gente faz a multiplicação por 2 e chega no 1.080. O 1.080 corresponde a 20% daquele valor inicial. Isto aqui é quanto a gasolina aumentou. Como ela custava 5.400, agora ela vai custar 5.400 mais 1.080, o que dá 6.480 cruzeiros. Nesse exemplo, a gente calculou 20% de uma quantia. E agora a gente vai ver um outro exemplo em que também vai ser calculada uma porcentagem redondinha, que nem o 20%. O exemplo é o seguinte. O cartaz da loja está anunciando uma liquidação em que qualquer produto tem 30% de desconto. Pois é, eu vou comprar uma mercadoria cujo valor é 60 mil cruzeiros. Com esse desconto de 30%, quanto é que eu vou pagar por ela?
Eu vou repetir. A mercadoria custa 60 mil cruzeiros e a loja está dando desconto de 30%. Quanto é que eu vou pagar por ela? É claro que vou pagar menos do que esses 60 mil, mas quanto menos? É preciso fazer a conta. É preciso calcular 30% de 60 mil para saber qual vai ser o desconto. E nós vamos fazer esse cálculo usando aquele mesmo esquema. Olha lá, 100% é o preço total da mercadoria, que é 60 mil cruzeiros. A gente começa calculando 10%, que é a 10ª parte de 100%. Dividindo os 60 mil por 10, a gente obtém 6 mil. Os 6 mil corresponde a 10% daqueles 60 mil. Para chegar nos 30%, é só fazer uma multiplicação por 3. 6 vezes 3, 18. 18 mil corresponde a 30% dos 60 mil. Esse vai ser o desconto. Para obter o valor que eu vou pagar pela mercadoria, é só agora tirar os 18 dos 60. Conclusão, eu vou pagar por ela 42 mil cruzeiros. Acho que você já percebeu como é que a gente calcula as tais porcentagens redondinhas, que nem 20, 30, 40, 50%. Começa se calculando 10%, que é fácil, e depois multiplicando por 2, 3, 4, a gente chega no 20, 30, 40%. No início desse programa, a gente se referiu a uma inflação mensal de 20%. Usou porcentagem para comunicar uma informação a respeito da inflação. Acontece que as porcentagens são usadas em muitas situações diferentes, não só para anunciar a inflação. É só dar uma espiada em livros, jornais e revistas que a gente vê um monte de notícias falando de porcentagens. Por que será que as porcentagens são tão usadas? Você já pensou sobre isso? Uma razão é que com as porcentagens a gente consegue comparar as coisas mais facilmente. Eu vou lhe dar um exemplo. Imagina o seguinte, numa eleição, o candidato A obteve 471.334 votos. E o candidato B obteve 242.119 votos. Só de olhar para esses dois números, a gente percebe que o candidato A foi mais votado. Quanto a isso, não há dúvida. Mas é difícil fazer a comparação, saber quanto ele foi mais votado. Colocando as porcentagens, a coisa fica mais fácil. Você quer ver? O primeiro número, aquele que corresponde aos votos do candidato A, dá mais ou menos 66% do total dos votos. E o segundo número, o do candidato B, corresponde aproximadamente a 34% do total dos votos. 66 e 34. Agora é fácil fazer a comparação. O candidato A teve quase o dobro dos votos do candidato B. A gente já sabe um pouquinho mais a respeito das porcentagens, sabe também calcular as tais porcentagens redondinhas. Você se lembra daquela inflação de 20% ao mês, lá do início do programa? Existe inflação quando os preços estão subindo. Se a inflação num mês é, por exemplo, 20%, isso significa que se uma mercadoria no início do mês custava 100, no final do mês ela terá aumentado 20% e passará a custar 120. Se uma outra custava 200 no começo do mês, aumentando 20%, ela passa a 240. Só que, na verdade, não é bem assim. Porque quando se diz que a inflação é de 20%, esse 20% corresponde a um aumento médio dos preços. Pode ser que umas mercadorias subam mais do que isso, outras subam menos do que isso. E tem mais. No cálculo da inflação, nem todos os produtos são considerados. Não seria mesmo possível levar em consideração todas as mercadorias existentes no mercado na hora de calcular a inflação do mês. Eu vou lhe dar um exemplo bem simples disso. Imagine o seguinte, o preço de uma mercadoria A é 100 e aí ela passa a custar 110. Ela aumenta, portanto, 10 em 100, 10%. Uma outra mercadoria B custava 50 e passa a custar 60. Ela aumenta 10 em 50, ou seja, 20 em 100, 20%. Uma terceira mercadoria C, que custava 200, passa a custar 260. Ela aumenta 60 em 200, 30 em 100, 30%. E uma quarta mercadoria D, que custava 100, passa a custar 150. Ela aumentou 50%. Agora, imagine que no cálculo da inflação, a mercadoria D não seja considerada, que ela fique de fora.
Então, nós vamos calcular essa inflação simplificada só com os produtos A, B e C. 10% mais 20% é 30%. Com mais 30%, 60%. Nós estamos calculando a média, eu divido esse 60 por 3, dá 20%. Essa terá sido a inflação média, levando em conta somente os produtos A, B e C. Agora perceba, o produto A subiu menos do que essa inflação média. O produto B ficou igual e o produto C subiu mais do que estes 20%. E o produto D, que foi o que mais subiu, o que subiu 50%, não foi considerado no cálculo dessa inflação. Por essas e outras, é que o cálculo da inflação não é um processo super exato. Tanto é que existem diversos organismos que calculam a inflação a cada mês e os valores não são todos iguais. Por exemplo, pode ser que num determinado mês, a inflação calculada pela FIPE, a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, seja de 21,3%. E que naquele mesmo mês, a inflação calculada pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, seja de 22,1%. E a inflação calculada pela FGV, pela Fundação Getúlio Vargas, seja de 21,9%. Você está vendo, os valores não são todos iguais, mas ficam ali em torno dos 22%. Agora eu vou lhe contar uma história verdadeira. Eu estava na feira fazendo compras e cheguei na barraca da cebola. E me espantei com o preço da cebola. Disse que ela tinha subido muito. E aí o vendedor tentou me convencer de que não, de que a cebola não tinha aumentado tanto. E o raciocínio que ele fazia era mais ou menos o seguinte. No mês retrasado, a inflação tinha sido de 30%. E no mês passado, também 30%. Portanto, segundo ele, a inflação do bimestre era de 30 mais 30, 60%. E ele tentava me mostrar que a cebola tinha aumentado menos do que esses 60%. Só que o raciocínio dele não está correto. Se a inflação no mês é de 30% e no mês seguinte é de novo de 30%, a inflação do bimestre não é 60%, é mais do que isso. Essa história tem a ver com um dos aspectos mais cruéis da inflação, que é o seu efeito acumulado. E para compreender o que é isso, a gente vai ver um exemplo bem simples, com números redondos. Imagine que uma pessoa, todo início do mês, faz uma mesma compra. Ela, todo início do mês, compra as mesmas mercadorias. Vamos supor que no início de janeiro ela gaste 100 mil naquelas compras e que a inflação de janeiro seja de 20%. Isso quer dizer que no início de fevereiro, comprando as mesmas mercadorias, ela vai gastar 20% mais, ou seja, 120 mil cruzeiros. Em fevereiro, uma nova inflação de 20%. No final de fevereiro, início de março, aquelas coisas vão estar custando 20% mais do que os 120. E 20% de 120 é 24 mil cruzeiros. 120 mil mais 24 mil, 144 mil é o que ela vai estar pagando pelas mesmas mercadorias quando for fazer a compra no comecinho de março. Agora, suponha você que a inflação de março também seja de 20%. 20% em cima dos 144 mil dão 28.800, que somados aos 144 mil, acabam dando 172.800 cruzeiros. É isso que ela vai gastar para comprar as mesmas coisas no início do mês de abril. Agora, veja só, 20% em janeiro, 20% em fevereiro, 20% em março, somando tudo dá 60%. Acontece que o efeito acumulado é bem maior do que estes 60%, porque se em janeiro ela gastou 100 mil, e no início de abril gastou 172.800, o aumento foi de 72.800 nos 100 mil, ou seja, de 72,8%, quase 73%, muito mais do que os 60%. As pessoas, quando entendem, se assustam com esse efeito acumulado da inflação. Com uma inflação mensal de 20%, no final do ano a gente tem um verdadeiro estouro na inflação. E diante desse fenômeno, algumas pessoas propõem como solução o aumento mensal dos salários. Claro que isso
atenuaria o impacto da inflação sobre o nosso bolso, mas ainda não ia resolver o problema, porque os salários só sobem uma vez por mês e o preço das mercadorias está subindo todo dia. Na verdade, a única solução é acabar com a inflação. Só que isso, infelizmente, não é um problema que a matemática possa resolver. Ela ajuda a entender a inflação, mas acabar com ela é um problema político e econômico. No começo do programa, a gente calculou mentalmente aquelas porcentagens redondinhas, 20%, 30%, 40%, você se lembra disso? E depois, falando da inflação, apareceram uns números quebrados, umas porcentagens quebradas, como 21,3%, 72,8%. E não seria razoável querer calcular estas porcentagens mentalmente. A gente precisa de um método para calcular porcentagens como estas. O método vai pressupor o seguinte: 20%, como diz o próprio nome, significa 20 dividido por 100, por 100. Portanto, 20% também pode ser escrito assim, 20 sobre 100, na forma de fração, ou então na forma de número decimal. 20 dividido por 100 é 20 centésimos, é 0,20. Entenda, isto, ou isto, ou isto, são apenas três maneiras diferentes de representar o mesmo número. Da mesma forma, 21% é 21 dividido por 100, é 0,21. A gente pode escrever as porcentagens na forma de números decimais. Agora mais um exemplo, só que dessa vez com uma porcentagem quebrada. 21,4% é 21,4 dividido por 100, que na forma decimal fica 0,214, a porcentagem escrita com números decimais. E agora a gente vai ver como isso é útil para calcular porcentagens. Olha o exemplo. Nós vamos calcular 21,4% de 300. O 21,4, a gente acabou de ver que na forma decimal é 0,214. O D corresponde a uma multiplicação, portanto a conta que tem que ser feita é 0,214 vezes 300. E essa conta a gente pode fazer rapidinho com a ajuda da máquina. A calculadora resolve o problema. Neste programa nós tratamos de porcentagens e inflação. Começamos calculando mentalmente aquelas porcentagens redondinhas, como 20, 30, 40%. Depois vimos muito de leve, muito superficialmente, o que é a inflação. Na verdade, um fenômeno extremamente complexo. Depois a gente discutiu o efeito perverso que a inflação tem quando ela se acumula mês a mês. E acabamos de ver um processo para se calcular essas porcentagens quebradinhas com a ajuda da calculadora. Mas, na verdade, há muito mais para se saber, tanto sobre as porcentagens quanto sobre a inflação. Se você quiser saber mais sobre as porcentagens, é só pegar um livro de matemática e estudar mais um pouco. E se quiser saber mais sobre a inflação, que tal fazer um curso e se tornar um economista? O que não significa que você vai conseguir acabar com a inflação.